Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia. Dentro de momentos iniciaremos a missa e gostava de recordar as normas de segurança que do tono já estamos habituados. Deve manter-se a distância de segurança uns dos outros, exceto entre os que vivem na mesma casa. Chama-se a atenção para a sinalética que indica o sentido das movimentações, tanto durante a missa como para a entrada e saída. Estejamos atentos às indicações da equipa de vigilantes e acolhedores e mantenhamos as nossas máscaras colocadas durante toda a celebração, só tirando para a comunhão. Muito obrigado. Escondais de mim a vossa face. Eu vos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face. Não escondais de mim a vossa face. Senhor, a voz da minha súplica, tende compaixão de mim e atendei-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. Eu vos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face, não escondais de mim a vossa face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, ao celebrarmos esta Eucaristia, recordando o início do novo confinamento, pedimos ao Senhor por aqueles que estão sozinhos, por aqueles que vão passar mais dificuldades nestes dias, para que a graça de Deus os conforte e o auxílio dos irmãos mais próximos os possa ajudar. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconhecemos as nossas faltas e pedimos ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie
Atendei, Senhor, as orações do vosso povo. Dai-lhe a luz para conhecer a vossa vontade e coragem para a cumprir fielmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, embora se mantenha a promessa de entrar no repouso de Deus, devemos recear que algum de vós corra o risco de ficar excluído. Também nós recebemos a boa nova como os nossos pais, mas a palavra que eles ouviram de nada lhes serviu por não estarem unidos pela fé àqueles que a ouviram. Na verdade, nós que abraçamos a fé, entramos no repouso de que Deus falou ao dizer: porque eu jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. De facto, as obras de Deus estavam concluídas desde a criação do mundo, pois em certa passagem falou assim do sétimo dia. Ao sétimo dia repousou de todas as suas obras. E noutro lugar, não entrarão no meu repouso. Apressemo-nos, portanto, a entrar nesse repouso, para que ninguém sucumba, imitando aquele exemplo de desobediência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Não esqueçais as obras do Senhor. Que vimos e aprendemos, e nossos pais nos contaram. Narremos à geração futura o poder do Senhor e as suas maravilhas. Não esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Ergam-se e transmitam a seus filhos, para que ponham em Deus a sua confiança e não esqueçam as obras do Senhor, mas guardem os seus mandamentos. Não esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor.
para que não sejam como seus pais, geração rebelde e obstinada, que não teve coração reto, nem espírito fiel a Deus. Não esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Quando Jesus entrou de novo em Cafarnaum e se soube que ele estava em casa, juntaram-se tantas pessoas que já não cabiam sequer em frente da porta, e Jesus começou a pregar-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico transportado por 4 homens, e como não podiam levá-lo até junto dele devido à multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde ele se encontrava e, feita assim uma abertura, desceram a enxerga em que jazia o paralítico. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas que assim discorriam em seus corações. Por que fala ele deste modo? Está a blasfemar? Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Jesus, percebendo o que eles estavam a pensar, perguntou-lhes: Por que pensais assim nos vossos corações? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma a tua enxerga e anda? Pois bem, para saberes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: Levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa. O homem levantou-se, tomou a enxerga e saiu diante de toda a gente, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa assim. Palavra da salvação. Uma das palavras centrais da Palavra de Deus que nos é anunciada no dia de hoje é a fé. Mas a fé como uma atitude e não como um sentimento. Ou seja, como algo, uma realidade concreta, ativa e não apenas mental e ideológica. Porque não vale a pena dizer eu tenho muita fé, se depois isso não se revela nas palavras. Jesus viu a fé daquela gente, porquê?
porque eles, de facto, puseram-se a caminho, levando aquele seu irmão que estava paralítico, foram ao encontro de Jesus. Como a multidão era tanta, tiveram de subir ao telhado, de partir o telhado, de criar uma abertura para descer aquele homem, certamente pendurado por cordas no seu catre até junto de Jesus. Ou seja, aquela fé revelou-se e manifestou-se em atos, em gestos. Não foi uma atitude passiva, nem meramente intelectual ou mental, dizendo eu cá tenho a minha fé e continuo a viver como se nada tivesse acontecido, ou como se... Imaginem que estas pessoas, estes amigos do paralítico e o próprio paralítico diziam eu tenho fé, e deixavam-se estar em casa quietinhos e paradinhos, à espera que o Senhor fizesse o milagre. Mas não foi isto que eles fizeram. Eles puseram-se a caminho. Eles tomaram uma atitude proativa, ou seja, tomaram iniciativa, foram ao encontro do Senhor, ultrapassaram todos os obstáculos para terem uma oportunidade de serem salvos. Eles nem sequer tinham a garantia que Jesus ia curar este homem. Mas fizeram aquilo que estava ao seu alcance. E isto é que é importante. O autor da carta aos Hebreus disse: nós que abraçamos a fé, entramos no repouso de Deus. Ou seja, nós que fizemos este caminho, esta peregrinação ao encontro do Senhor. Fomos à procura de Cristo, encontrámo-lo e aderimos a Ele. E ao aderirmos a Cristo, transformamos a nossa vida. Jesus Cristo, como nos diz o Evangelho de São Marcos, logo no seu início, começa a anunciar o Evangelho do Reino, dizendo arrependei-vos, acreditai na boa nova. E logo a seguir, no capítulo 2, como escutávamos hoje, diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. A este paralítico. Perdoa-lhe os pecados. É a primeira ação de Jesus. É perdoar os pecados. É reconciliar este homem com Deus para que ele pudesse, de facto, caminhar. Porque o pecado é algo que nos paralisa. Porque nos mete medo. Porque nos tolhe. Porque nos faz ter respeitos humanos, porque nos faz desacreditar do amor de Deus, porque nos faz olharmos para nós como gente que não tem solução e por isso mais vale continuar como está, porque nos faz ter falta de esperança. O pecado destrói o homem por causa disto tudo, porque destrói a nossa humanidade, destruindo a nossa relação com Deus. E então Jesus diz-nos: os teus pecados estão perdoados, não tenhas medo, pega no teu catre e vai, pega na tua vida e vai em frente, assumindo-a com as suas qualidades e com os seus defeitos, com as suas virtudes e com os seus pecados. Assume a tua vida, mas caminha com ela, vive-a a sério. Não fingindo, não criando uma história muito bonita, meramente mental, mas que não é a realidade. E a realidade é dura, a realidade é difícil, mas é este o caminho da nossa santificação. E ao iniciarmos hoje este tempo de confinamento, em que nos isolamos, para nos protegermos, para protegermos os irmãos, para que esta pandemia não se continue a alastrar, mas pelo menos tentemos quebrar este círculo vicioso da progressão da doença que se vai aumentando, e todos nós ouvimos em cada dia o número de doentes a aumentar, o número de internados nos hospitais, mesmo nos cuidados intensivos a aumentar, o número de mortes a aumentar. E pedimos e pensamos que, de facto, o melhor é
isolarmos um bocadinho para ver se quebramos estas cadeias. Esta cadeia do vírus, que podemos ver também como uma imagem da cadeia do mal. Não é que seja o isolamento a salvação para o mal, não. Mas, sobretudo, pensarmos que neste tempo agora de isolamento e de solidão, confrontamos com aquilo que é essencial na vida, aquilo que é fundamental. Tirando tudo aquilo que é acessório, que é superficial, que é relativo, despojando-nos de todas as nossas seguranças, de todas as nossas garantias, somos obrigados a olhar para a vida como ela é, para aquilo que é o essencial da nossa existência humana. E cada um de nós, em sua casa, na oração, no diálogo com Deus, na meditação e na leitura, procurando no encontro que é possível com aqueles que estão mais próximos, de facto, descobrir a essência da natureza humana. A fé em Deus, a nossa fé cristã neste momento de pandemia e neste momento de confinamento, diz-nos que devemos centrar-nos naquilo que é importante, na relação de Deus e na relação com os próximos. E perceber também que a oração é fundamental. Que a oração atravessa, de facto, o tempo e o espaço. Que a oração move os corações da humanidade e o coração de Deus. E que esta intimidade com Deus nos faz descobrir uma vida nova. Uma fé cada vez mais forte. Não estamos sozinhos, mesmo que estejamos isolados. Não estamos sozinhos porque estamos todos a viver esta situação. Estamos todos a perceber a fragilidade da nossa vida. E estamos todos a perceber que precisamos sempre de alguém. De alguém que nos ajude, de alguém que nos dê a mão, de alguém que nos mostre que não estamos sozinhos, mas que uns com os outros conseguimos vencer e viver e caminhar e progredir. Este paralítico precisou de 4 pessoas que andam para o ajudarem. Precisou de uma 5ª pessoa para o curar. Que ajuda é que nós podemos dar aos nossos irmãos que estão paralisados pelo medo, pelo receio e pela solidão? Mesmo que seja levar um saco de comida a quem não pode sair de casa, mesmo que seja telefonar a quem está sozinho, mesmo que seja rezar por esta humanidade ferida, mas que espera um dia melhor. Irmãos e irmãs, só Deus pode perdoar os pecados, como Jesus fez ao paralítico de Cafarnaum. Peçamos ao Pai que nos perdoa nós também e digamos: Pai de misericórdia, ouvi-nos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e pelos presbíteros, a quem o Senhor deu o poder de perdoar, para que exerçam o seu ministério como Jesus, oremos. Pai de misericórdia, ouvi-nos. Pelos cidadãos que ajudam os doentes profundos nas necessidades mais prementes de cada dia, para que também sejam ajudados se precisarem, oremos. Pai de misericórdia, ouvi-nos. Pelos que são convidados a entrar naquele repouso que é a felicidade sem fim junto de Deus, para que ninguém sucumba no caminho, oremos. Pai de misericórdia, ouvi-nos. Por todos aqueles que nasceram paralíticos e pelos que o são em virtude de acidentes, para que os amigos lhes falem do amor de Deus, oremos.
Pai de misericórdia, ouvi-nos. Pelos fiéis da nossa comunidade, para que amem o sacramento do perdão e ajudem outros a preparar-se para o receber, oremos. Pai de misericórdia, ouvi-nos. Pai de misericórdia, fazei-nos sentir a bondade do vosso perdão e a alegria de perdoar a quem nos ofende. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação do vosso povo, e fazei que ela santifique a nossa vida e torne eficaz a nossa oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Deus fiel, Pai de misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, porque nos destes o vosso Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e Redentor. Ele foi sempre misericordioso para com os pobres e os humildes, os doentes e os pecadores, e aproximou-se dos oprimidos e aflitos. Com a sua ação e a sua palavra, anunciou ao mundo que sois Pai, e olhais com solicitude por todos os vossos filhos. Por isso, com os anjos e os santos, vos louvamos e bendizemos e proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas
Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus, amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho, que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor. E como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizeste entrar na glória da ressurreição e glorificastes sentando à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi deixado, para que pelo Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo António, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo por vós resgatado. Abri os olhos do nosso coração às necessidades e sofrimentos dos irmãos. Inspirai as nossas palavras e obras para confortarmos os que andam cansados e oprimidos e ensinai-nos a servi-los de coração sincero, segundo o exemplo e o mandamento de Cristo. Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que em todos os homens se renove a esperança do mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e os mártires, com os santos Francisco e Jacinta Marto e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém.
porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Em verdade vos digo, eu sou a porta. Quem
por mim será salvo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida no mundo. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do Senhor. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do Senhor. Louvarei o Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e na Assembleia. Grandes são as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas meditam. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos alimentais com os vossos sacramentos, dai-nos a graça de vos servir com uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E que a nossa caridade, fortalecida nesta Eucaristia, aumente a esperança para que a fé nunca esmoreça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.